Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TGAR11, o Tigar 11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Tá difícil, mas acho que vamos conseguir. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul do Seja Membro de aderir a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já agradeço de coração a todos que ajudam. Nós temos um segundo grande objetivo. Até o final do ano eu quero tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, teria passagem, hospedagem, dentre outros. É lá em São Paulo, então se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal, que isso vai nos ajudar imensamente. Amuinvest@gmail.com é o Pix. Eu estou fazendo serviço de aconselhamento, mentoria, estruturação de carteira. Eu não posso fazer indicação de ativos, mas posso aconselhar nesse sentido. Se tiver interesse ou quiser saber mais a respeito, mande um e-mail aí para o canal amuinvest@gmail.com que eu explico melhor como funciona. Eu tenho 2 canais secundários que eu estou tentando monetizar esses canais. A Mudicas, que é um canal voltado para concurso público, e a Mufiagro, que vai falar somente sobre Fiagro. Mesmo que não seja do seu interesse, vá lá e se inscreva nesses canais para nos ajudar, que com isso, se a gente chegar a 1000 inscritos, tem grande chance de ajudar a monetizar o canal. Desde já agradeço imensamente. Esse fundo imobiliário é um fundo híbrido. Mais precisamente, principalmente o Tigar, ele é bem híbrido mesmo, mas o grosso dele, o core dele, é um fundo de desenvolvimento. Já já eu explico melhor o que vem a ser isso. É um fundo já com bom histórico, ele foi lançado no mês 7 de 2017, é um fundo de base 100, a TG Core, a Tigar, né? É a gestora, ele é híbrido, tem 3 milhões de negociações diárias, os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,24% e conta ali com 11 milhões e 300 mil cotas. Em termos de PVP, o fundo está com desconto sendo negociado a 0,89, isso significa 11% de desconto. É um fundo que tem de patrimônio 1 bilhão e 400 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 300 milhões. Então a gente vê que é um fundo de base 100, hoje a sua cota vale 130 e o mercado está disposto a pagar 116 reais. Tendo o março como referência, é um fundo que conta ali com 81 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então atualmente 116, ele teve como mínima 108 e máxima de 138. Vamos traçar a linha aqui hoje do 120, ele está até um pouco mais, mas vamos traçar essa linha. E aí a gente vê o seguinte, que o fundo vem a mercado, começa a ser negociado a 130, 140 reais durante o período, vem a situação pandêmica, e em março do ano passado, março de 2020, na verdade, quando foi o ápice da situação pandêmica, o fundo é jogado para 90 reais, rapidamente recupera-se, fica lateralizado entre 130 e 140 reais durante um período, e como todo o mercado não é exclusivo desse fundo, tá? Ele começa a cair no ano de 2021. E aí, por algumas vezes, ele chegou a ser negociado a 115 e chegou também até 110 reais. Atualmente ele está mais ou menos estabilizado, ó, entre 120 e 115 reais. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então você vê o seguinte, que vou traçar a linha aqui de R$1. É um fundo que atualmente ele tem conseguido entregar facilmente acima de R$1. Então, durante 2018, a média da entrega era abaixo de R$1, fez algumas entregas extraordinárias. 2019, você vê sempre tem uma ou outra entrega extraordinária. 2020... o fundo entregou durante um bom período acima de R$1, ó, 1,25, 1,30, 1,40 mais ou menos. E 2021, durante todo o período, ele conseguiu fazer entregas acima de R$1. Agora, 2022, o fundo vem numa crescente. Como ele é bem indexado à inflação e CDI, agora vem se mostrando uma boa recuperação na entrega dos rendimentos. Esse fundo já passou por 10 subscrições e a última ocorreu em maio do ano passado. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então a gente vê uma melhora na entrega, ó. Saiu de rendimentos que estavam em patamares próximos a R$1, 1,10, 1,8, 1,10, 1,10. Aí começa a melhora, 1,20,
1,20, 1,16, 1,20, 1,27, 1,44. E nesse meio termo, as cotas saíram de 130 para patamares de mais ou menos, ó, 112, 116, 120. Então você vê uma melhora no yield entregue, ó. Yield que antes estava na casa de 0,87, 85, 82, 87, atualmente está em patamares de 1, 0,94, 1,9, 1,9, 1,20. Então, ó, a última entrega do fundo de 1,44, dia 29 de abril era a data base, para pagar no dia 9 de maio. Na época, a cota estava a 119, representava um yield de 1,20. Como teve um recuo na cota aí, esses mesmos 1,44 atualmente está representando 1,24. O fundo vem com yield acumulado de 12,32 nos últimos 12 meses. Virando a página, a gente vê que vários institucionais possuem posição no fundo. O XPSF, Kizu, Iridium e vários outros têm posição no fundo aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A minha ideia é, eu não vou aprofundar nesses gráficos aqui para vocês. Mas hoje, basicamente, tá, os conhecidos, a gente tem 3 fundos que são conhecidos do setor de desenvolvimento. O TIGAR, o MFI, e aí tem o TORD, que apesar das pessoas acharem que ele é de papel, ele é um fundo de desenvolvimento e incorporação aí, tá? O grosso dele, o core dele é isso. E aí, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, esse é um segmento que eu não invisto, tá? Eu prefiro não investir. Porque geralmente é um segmento muito mais arriscado, pelo menos na minha opinião, do que o setor de papéis. Eu não entendo como funciona o cenário, eu não entendo como é que funciona o ciclo dele. É algo assim, que uma vírgula pode atrapalhar todo um planejamento que eles tiveram. Como assim, amor? Imagina que se eles fazem desenvolvimento, eles fazem construção, isso dá alto lucro, mas também qualquer mudancinha de cenário pode trazer prejuízo. Porque imagina, eles vão construir, pode ser que atrasa, e tempo é dinheiro, tá? Se eles tinham a previsão de entregar em 6 meses e vai entregar em 9, 10, isso causa prejuízo aí, porque é dinheiro no tempo, custo de oportunidade e tal, e não vou me alongar em relação a isso. Outro ponto principalmente na situação pandêmica, os custos de construção aumentaram muito. Então se lá atrás eles tinham um custo que ia ser de 20, agora esses custos podem estar em 30, 40... Pode chegar a um patamar que talvez possa gerar até inviabilização do investimento. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. E o outro fator que me fez também, eu até tinha posição no MFI, o que me fez sair dos ativos, e hoje nem quero mais, é a questão das taxas. Principalmente o TIGAR e o MFI tem taxas muito caras, na minha opinião. Agora vamos falar o ponto positivo. Eu tô falando alguns pontos negativos, por que eu não invisto nesse setor e tal, mas o ponto positivo é transparência do relatório da TIGAR. Eles são muito transparentes, é um relatório muito completo, é um relatório bem detalhado, e se for um fundo do seu interesse, além de você acompanhar tudo que está aqui no vídeo, que é um pequeno percentual do relatório, eu te aconselho que você vá lá e veja as informações com mais detalhe do relatório deles. Então assim, ó, nessa página inicial aqui que eu trouxe para vocês, é um fundo hoje que tem 199 ativos, é muito diversificado, então isso aqui minimiza os riscos que o fundo possui, localizados em 20 estados, quase todo o território nacional, 108 municípios. Aqui ele fala mais sobre isso aqui, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas isso aqui é um ponto positivo na minha opinião. Aí ele fala sobre várias situações, ó. O quanto ele encerrou, como que está a sua relação de carteira, ele traz cenários macro, ele fala do conflito, dessa questão da guerra que está tendo. Então, vários pontos, se for do seu interesse, pausa o vídeo aqui, dá uma lida com atenção, ou abra o relatório e leia com atenção tudo isso. O que eu vou trazer de destaque é mais ou menos essas informações aqui, ó. Então, hoje o fundo tem, ó, 55% do seu portfólio em Land Bank loteamentos. Então, ó, a classe de equity loteamento é responsável por 54,12% do fundo e é composta por 110 empreendimentos, dos quais 95 estão com obras ou vendas iniciadas e 15 ainda não iniciaram nenhuma atividade, que é 1,45% do PL aí. E aqui é o seguinte, ó, de novo, eles têm um risco de construir, vender e apurar esse lucro. E tem um ciclo para isso acontecer. No momento que isso aí não tiver maturado, não tiver gerando venda, não tiver gerando retorno financeiro, o fundo, entre aspas,
teoricamente, tá? Não vai estar performando sobre esse ativo. Então, durante um período, o fundo vai entregar menos. Quando essas coisas começam a maturar, ele entrega mais. Parte do dinheiro ele recebe, ele reinveste e assim por diante. Vai funcionando mais ou menos dessa forma, tá? Ele fala, o bom volume de distribuição de resultados mantido nessa classe de ativos, no mês de março, teve como protagonista os empreendimentos. Aí ele vai falar o que foi positivo. De novo, o meu objetivo aqui não é destrinchar a fundo o relatório deles. É só falar por alto para que você tenha conhecimento. Como eu disse, é algo bem complexo, ainda mais o Tigar, que eles têm muita coisa, eu aconselho que vocês olhem com calma. Mas, ó, dá pra você ter noção que o grosso deles é incorporar e construir e estruturar questões de loteamento. Depois eles têm ali, ó, mas aqui ele vai fazer um detalhamento agora de um por um desses ativos dele, tá? Ele fala lá do Cipaz aqui, ó, Nova Colorado, 5% do portfólio. Virando a página aqui, agora a gente vê. Esse é um fundo bem diversificado. A gente viu que ele investe, ó, em equities, né, construção daquilo lá. O que mais que ele tem? Ele investe diretamente em CRIs. Hoje, 13% do PL do fundo é CRIs. O que é a vantagem disso aqui? O CRI ele tem uma certa previsibilidade e vai gerar receita para o fundo mesmo nos momentos difíceis. Então hoje, 13% do fundo sempre vai estar gerando resultado para eles. Então ele fala, o fundo encerrou o mês de fevereiro com 13% do PL alocado em 41 CRIs, distribuídos em 10 estados, correspondente a 196 milhões aí. A taxa média dos juros do CRIs está em 11% ao ano. Isso é um ponto bem interessante, né? Eles fazem todo um detalhamento, como eu disse, é um fundo, um relatório, cara, igual a esse é difícil você ver. É muito detalhado mesmo. Então ele fala que como que tá a média dos CRIs, a venda, a razão PMT, como é que tá a obra desses CRIs, coisas desse sentido. E ele fala que a proporção, como é que são os CRIs da sua carteira. 59% são CRIs seniors, que tem altíssima, assim, é mais seguro do que subordinados e mezaninos. Ele ainda tem mais 18% série única. Não necessariamente o único vai ser mais seguro, né? Mas ele tem um percentual alto, ó, 60, 78, quase 80% em ou único ou mezanino, ou sênior, que são mais seguros. 95% são indexados a IPCA, apenas 4,82% em GPM, e a gente vê diversificação geográfica. São Paulo, Goiás é um grande estruturador de CRI, se for para esse setor de multipropriedade, loteamentos, coisas nesse sentido, né? Mas ele tem exposição a várias regiões do país aí, com um percentual um pouco menor. Então, destaque aqui, ó. Rio Grande do Sul 16, São Paulo 21, Goiás 37 e os demais com percentuais bem menores aí. O que mais que o fundo tem na sua carteira? Ele tem hoje, aplicado diretamente em shopping center, 3,40% aí do PL, ó. Então, olha só. No mês de março, tivemos destaque finalização das obras de acesso ao shopping pela GO 040, entrada pela GO. Além de facilitar o tráfego local, propiciou melhor facilidade para acessar o empreendimento. Além disso, houve uma assinatura de contrato com a Aqua, empresa de lavagem de veículos que prestará serviço no estacionamento do shopping. O fundo investe hoje 6,38% em ativos de bolsa. Pelo que a gente vê aqui, no destrinchamento desses ativos, a gente vê que são FIIs, né? Ó, RZTR, RBRR, ARCT, SNCI, ele vai fazer um destrinchamento desses ativos, ó. JSRE, BRCR, RZTR, Canip, ARCT, HGIC, SNCI, RBRR. Então ele também investe em um percentual até interessante do seu PL em, assim, a princípio aqui são FIIs, né? Ele também faz investimento direto em multipropriedade, aquele mesmo risco que tem lá no HCTR, no VSLH, DEVA, ele também investe em multipropriedade, 7% do PL. Então, um ponto interessante em relação a isso aí. Não vou entrar novamente com detalhamentos em relação a isso. Ele também faz investimento em incorporações, incorporação, ao passo que o loteamento, ele vai estruturar lá, vai passar asfalto, poste, toda uma estrutura para que possa ter as vendas do setor, né? Incorporação, ele vai construir. Aí provavelmente que ele vai construir casas ou apartamentos, coisas nesse sentido aqui. Virando a página, a gente vê aqui a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, aqui me chama a atenção as taxas do fundo. Certa vez, um inscrito, provavelmente ele tem muito mais conhecimento sobre o setor ou sobre o fundo, me alertou e eu concordo com o ponto de vista dele. É aceitável um fundo igual ao Tigar, que tem presença no Brasil inteiro, em várias situações, que ele tem um custo muito maior do que fundos, do que um fundo que só tem imóveis em São Paulo. Então, o custo operacional desse ativo é alto sim, isso é inquestionável. Então, por que eu estou falando sobre isso? O fundo como Tigar e MFI tem taxas muito caras, na minha opinião. E esses fundos excedem
aqueles 15% que eu acho aceitável. E aí, falando sobre isso, o rapaz falou, não, mas é porque o fundo tem estruturação no Brasil inteiro e tal, e sim, está certo nesse ponto. Mas o que machuca o fundo? Na minha opinião, não é essas taxas para gerenciar o Brasil inteiro. Para mim, o que machuca o fundo é isso aqui, ó. Tanto que vocês vão ver como é que funciona. Olha só, taxa de 1,5 é mais caro do que o mercado, mas de novo, eu acho totalmente aceitável pelo trabalho que o fundo tem. Esse fundo tem que fazer um trabalho gigantesco e vem se mostrando fazer um excelente trabalho, sim. Então eu acho totalmente aceitável. Mas 30% de performance do QCD 100% do CDI, atualmente, desculpa o linguajar, mas o fundo está se lascando, ele não está conseguindo pegar performance. Mas vamos pegar um momento que o fundo conseguia pegar performance para você ver o quanto que isso machuca o fundo, tá? Então olha só, março. Vamos calcular o que março o fundo está gerando de resultados. Então, olha só. Aqui o fundo faz destrinchamento das despesas. Como ele não tem performance, nós vamos calcular esses dois. Não vamos calcular em cima de 1.600.000, não. Nós vamos calcular em cima desses dois. Ó. Então ele cobra 117, que eu vou arredondar para 118, tá? Mais 1.227. Então ele teve 1.345 vezes 100, dividido por 17.024, que foi o total que ele receitou. Em março, as despesas do fundo orbitaram 8%. E aí, pessoal, se você observar bem, ó, ele não teve performance em nenhum dos 3 meses desse ano. Geralmente a performance é cobrada de 6 em 6 meses. Agora, olha só, se o fundo está conseguindo sobreviver e custear as despesas do fundo com 8%, por que ele tem que cobrar tão caro em momentos de performance quando ela impacta? Olha só. Eu vou pegar o acumulado de 2021 e vocês vão ver o quanto que a performance machucou o fundo e o quanto que elevou as despesas do fundo. E aí, isso para mim é inadmissível. Eu entendo tudo, concordo com o ponto de vista que o rapaz falou para mim, mas caramba, olha só, vamos lá, ó. Performance o ano passado, ó, ele pagou 17.856, que eu ainda vou arredondar para 17.857. Eu sempre arredondo aqui se estiver acima de 5, ó. Mais 6886 e mais 854. 25.597 vezes 100 dividido por 111.872. No acumulado do ano passado, o fundo cobrou de taxas totais quase 23%. E isso não entra na minha cabeça. Se agora ele consegue sobreviver com 9, caramba, de 9 para 22, eu, por mais que faça um bom trabalho, por mais que, sabe, além do mais, eu acho assim, um excelente trabalho, entrega um excelente rendimento, mas eu acho o risco-retorno menor para mim do que ativos que realmente eu conheço e que para mim, na minha opinião, tem menos risco do que esse ativo teria. Então são situações que me fazem ficar de fora, tá? Aqui a gente vê o percentual total do fundo que a gente viu lá atrás com aqueles detalhamentos, né? Então a gente vê que 42%, ó, equity, 13% increase, equity de incorporação, mais 11 ponto alguma coisa, multipropriedade mais 6, ativos de bolsa que aparentemente lá são FIIs, então ele tem todo o detalhamento dos ativos que ele investe, tá? Um ponto bem interessante na minha opinião aí. Ele mostra por município, ele mostra performados ou não performados. Então hoje o fundo, ao contrário do Tord, por exemplo, ele tem a sua imensa maioria, ó, quase 100% dos seus ativos estão gerando algum resultado para o fundo, ao passo que apenas 2,5% ainda não estão maturados, não estão gerando resultado. O Tord chega a representar lá 60%, apesar deles falarem lá um percentual menor, mas que não estão trazendo nenhum retorno para o fundo, chega a ser 60%, 70%. Quando o Tord começar a performar, acredito que ele vai fazer uma entrega melhor. E eu só estou em Tord ainda, porque o Tord, ele tem um percentual lá bom em CRIs, sabe? Em FIIs. Mas se o Tord passar para essa parte apenas de desenvolvimento, futuramente eu pretendo me desposicionar dele, não por causa de nada, só por causa dessa questão que hoje eu prefiro não investir mais em setores de desenvolvimento. Isso é um critério meu, não é que é ruim, mas poxa, se eu não entendo direito, se é algo que para mim é mais difícil, se eu enxergo um risco acima do que eu quero correr, situações nesse sentido, eu prefiro não me expor. Mas não entenda que eu estou depreciando ou falando mal dos ativos. O que eu falei de bem do Tigar aqui, eu falo de mal do MFI, por exemplo, que eu tive. Eu optei em ter o MFI em detrimento do Tigar, porque eles cobravam uma taxa bem menor do que o Tigar cobrava. Mas em contrapartida, o MFI era infinitamente pior em termos de transparência. Melhorou muito quando saiu da Planner e a própria Mérito assumiu a
a gestão do fundo, em termos de administração, em termos de relatório, melhorou bastante já. Mas ainda deixa muito a desejar em termos de transparência. Então, o ponto é, eu decidi me desposicionar do ativo. Esse é o ponto. Virando a página aqui, o que eu tinha para trazer a respeito do Tigar são somente essas informações. Por favor, deixa o like no vídeo. Por favor, vá lá nos canais secundários. Ajude-nos a alcançar 1000 inscritos lá para monetizar o canal. Então, desde já agradeço imensamente a Mudicas, a Mufiagro. O link dos canais vai estar no comentário fixado. Por favor, deixa o like nesse vídeo, comenta o que você acha do Tigar, se você tem, se você entendeu o meu ponto de vista, se você investe ainda assim, se você conhecia os riscos ou não, se você acha que não tem risco. Querendo ou não, gente, risco é uma percepção pessoal. Para alguns, tudo que eu tô falando aqui não tem risco nenhum, mas para outros talvez nem soubesse que ele investe em segmentos de altíssimo risco. A maioria das coisas que ele tem internamente são ativos de risco. Então, eu acho alto risco para retorno não tão alto assim, pelo menos para mim, tá? Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção. Não é pra você sair comprando ou vendendo desesperadamente só porque eu expus meu ponto de vista, não. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino para nós tentarmos alcançar 10.000 inscritos, torne-se membro. Muito obrigado, Jean, Wellington, Alexandre, obrigado mesmo. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor, isso vai nos ajudar imensamente. E se tiver interesse em ajuda, estruturação, mentoria, consultoria, estruturação de carteira, mande um e-mail para o canal que eu explico melhor, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.